No coração do século XIX, quando os Estados Unidos ainda era uma jovem nação em expansão, um caminho de mais de 3.000 quilômetros atravessava pradarias, rios e montanhas até o distante noroeste do continente. Era a Trilha do Oregon, uma rota que se tornaria símbolo do sonho americano de conquistar novas terras e buscar uma vida melhor. Entre 1840 e 1860, dezenas de milhares de homens, mulheres e crianças deixaram suas casas no leste, reunindo coragem para enfrentar uma jornada épica. Viajavam em carroças cobertas, puxadas por bois ou mulas, enfrentando tempestades, rios traiçoeiros, doenças, ataques e um cansaço que testava os limites humanos. Cada passo rumo ao oeste era uma aposta de esperança e também de risco. Mais do que uma estrada, a Trilha do Oregon representava a promessa de liberdade, terras férteis e oportunidades. Ela ligou o Missouri aos vales verdes do atual Oregon, cruzando territórios ainda selvagens e desconhecidos para a maioria dos colonos. Essa rota não apenas transformou o mapa dos Estados Unidos, como ajudou a moldar a identidade de um país que se via destinado a expandir-se até o Pacífico. A Trilha do Oregon é, portanto, a história de coragem e sacrifício, de encontros e conflitos, de gente comum que ousou desafiar a distância e a natureza para abrir caminho a um novo futuro. Muito antes de carroças de pioneiros cortarem as pradarias rumo ao noroeste, os Estados Unidos ainda buscavam compreender as vastas terras recém-adquiridas na compra da Louisiana em 1803. O presidente Thomas Jefferson, fascinado pelo desconhecido oeste, sonhava com um caminho que ligasse o Atlântico ao Pacífico e consolidasse o jovem país de costa a costa. Para isso, organizou uma expedição sem precedentes, que se tornaria lendária, a Jornada de Lewis e Clark. Em maio de 1804, Meriwether Lewis e William Clark, acompanhados por cerca de 40 homens, partiram de St. Louis, no Missouri, subindo o rio em direção ao desconhecido. Sua missão era ambiciosa: mapear a região, estudar a fauna e a flora e estabelecer relações com as nações indígenas e principalmente encontrar uma rota fluvial que permitisse atravessar o continente até o Oceano Pacífico. Durante mais de 2 anos, a expedição percorreu aproximadamente 6.400 quilômetros, enfrentando calor escaldante, invernos rigorosos, rios traiçoeiros e montanhas imponentes. O grupo só conseguiu atravessar as montanhas rochosas graças à ajuda de diversas tribos indígenas, em especial os Xoshones, e da jovem guia Sacagawea, que não apenas traduziu e negociou com os povos nativos, mas também ajudou a manter a expedição viva em momentos críticos. Em novembro de 1805, Lewis e Clark finalmente alcançaram o foz do rio Columbia, chegando ao Oceano Pacífico, na região que mais tarde seria chamada de Oregon Country. Essa jornada foi o primeiro grande passo para abrir o caminho do oeste americano. Ao retornar a St. Louis em 1806, a expedição trouxe mapas detalhados, informações sobre recursos naturais e relatos que despertaram o imaginário de toda uma geração. Embora Lewis e Clark não tenham criado uma trilha para colonos, seus diários e mapas se tornaram fundamentais décadas depois, quando milhares de pioneiros buscaram exatamente esse caminho para noroeste. Muitos dos vales e passagens descritos por eles, especialmente ao longo do rio Columbia e das montanhas rochosas, seriam usados como pontos-chave da Trilha do Oregon, que ligava o Missouri aos vales férteis do estado do Oregon. Depois que a expedição de Lewis Clark revelou a riqueza e o potencial do noroeste do continente, o interesse pelo comércio de peles da região do Oregon Country cresceu rapidamente. Entre os pioneiros desse movimento estava o magnata do comércio de peles, John Jacob Astor, um imigrante alemão que havia se tornado um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Visionário, Astor imaginava um império comercial que uniria o Atlântico e o Pacífico, conectando a América do Norte ao lucrativo mercado asiático de peles e especiarias. Em 1810, Astor fundou a Pacific Fur Company, com o objetivo de estabelecer uma rede de postos de comércio na costa noroeste. Sua ideia era ambiciosa:
criar uma rota dupla, terrestre e marítima, que permitiria enviar peles para a China através do Pacífico, enquanto abastecia os Estados Unidos e a Europa. Para isso, ele planejou 2 movimentos simultâneos. O primeiro pelo mar. O navio Tonquin partiria de Nova York, contornaria o Cabo Horn e subiria a costa do Pacífico até a foz do rio Columbia. Por terra, um grupo de comerciantes e caçadores cruzaria o continente a partir de St. Louis, em grande parte seguindo o caminho mapeado por Lewis e Clark, para alcançar o mesmo ponto. Em 1811, o navio chegou ao destino e fundou o Fort Astoria, no atual estado do Oregon, tornando-se o primeiro assentamento permanente dos Estados Unidos na região. Pouco depois, a expedição terrestre, que enfrentou dificuldades extremas, também alcançou a Foz do Columbia, consolidando a presença americana. A Pacific Fur Company representou a primeira tentativa concreta de conectar o leste dos Estados Unidos ao distante noroeste por terra. O trajeto percorrido pela expedição terrestre, passando pelo rio Snake, pelo Vale do Columbia e por passagens das Montanhas Rochosas, seria lembrado e reaproveitado décadas mais tarde pelos pioneiros da trilha do Oregon. Muitos dos mapas, relatos e rotas identificados por esses homens foram essenciais para guiar as caravanas de colonos que a partir da década de 1830 seguiriam em busca das terras férteis do Oregon. No entanto, o destino da Pacific Fur Company foi breve. Em 1812, durante a guerra entre Estados Unidos e Grã-Bretanha, o forte e todos os bens da companhia foram vendidos à Hudson Bay Company, rival britânica, para evitar que caíssem nas mãos dos inimigos. Apesar disso, o legado de Astor e de seus agentes permaneceu. Eles provaram que a região do Oregon era acessível, rentável e estrategicamente valiosa. Enquanto os pioneiros americanos ainda sonhavam em cruzar as grandes planícies em direção ao Pacífico, a região que mais tarde ficaria conhecida como Oregon Country já era palco de uma disputa silenciosa, mas poderosa, entre duas companhias de comércio de peles, a Companhia do Noroeste e a Companhia da Baía de Hudson. Ambas eram de origem britânica e exerceram enorme influência econômica e política, moldando os primeiros contatos europeus com o território e abrindo caminhos que décadas depois seriam seguidos pelos colonos. A Companhia do Noroeste, com sede em Montreal, surgiu no final do século XVIII como uma rival direta da Companhia da Baía de Hudson. Seus sócios, em grande parte comerciantes de origem escocesa e franco-canadense, apostavam em uma estratégia ousada: penetrar cada vez mais fundo no interior do continente, montando uma rede de postos avançados que se estendia por milhares de quilômetros. No início do século XIX, exploradores e caçadores dessa companhia já percorriam o que hoje são as províncias do oeste canadense e o noroeste dos Estados Unidos, traçando rotas que mais tarde seriam fundamentais para o caminho rumo ao Oregon. Em 1821, depois de anos de feroz concorrência, conflitos armados e desgaste econômico, as duas gigantes britânicas foram forçadas a se fundir. A Companhia da Baía de Hudson, que possuía a carta régia mais antiga e maior influência política junto à coroa britânica, absorveu a rival, criando uma organização ainda mais poderosa. A partir daí, a companhia dominou o comércio de peles em quase todo o Pacífico Noroeste. Para a história da trilha do Oregon, essa fusão teve consequências diretas. Sob a liderança da Companhia de Hudson, destacava-se o Fort Vancouver, fundado em 1825, às margens do rio Columbia. Esse entreposto se transformou no centro administrativo e logístico de toda a região. Fort Vancouver fornecia alimentos, abrigo e informações para viajantes, incluindo muitos dos primeiros colonos e missionários americanos que seguiam para o Oregon. Embora os britânicos desejassem manter o controle comercial e político, a infraestrutura criada por eles acabou facilitando a estrada de famílias americanas que percorriam a trilha. No século XIX, mapas e relatos descreviam uma vasta região das planícies como o Grande Deserto Americano. Essa área, que se estendia por estados como Nebraska, Kansas, Colorado e parte dos territórios de Dakota, era caracterizada por longas extensões de pradarias áridas, clima imprevisível e escassez de árvores. Aos olhos dos colonos e exploradores da época, era um território hostil,
pouco fértil e impróprio para a agricultura. Quando a trilha do Oregon começou a ser usada por milhares de pioneiros, a travessia desse deserto tornou-se uma das etapas mais temidas da jornada. Os imigrantes saíam de cidades como Independence, no Missouri, e logo após cruzarem o rio Platte, encaravam dias e dias de caminhada pelas planícies, sem sombra, sem madeira para construir fogueiras e muitas vezes sem água suficiente para pessoas e animais. Apesar do nome O Grande Deserto, não era um deserto de areia como o Saara, mas sim uma região de pradarias abertas, sujeitas a estiagens, tempestades violentas e extremos de calor e frio. A dificuldade estava em se manter vivo, em meio a um ambiente tão duro. Muitos viajantes relataram a monotonia das paisagens, a sensação de isolamento e o perigo de doenças transmitidas pela água estagnada, que às vezes era a única disponível. Com o tempo, o próprio percurso da trilha do Oregon ajudou a redefinir a imagem do grande deserto. À medida que as caravanas passavam, estabeleciam pontos de descanso, fortes e estações de suprimento. Posteriormente, avanços tecnológicos como o telégrafo e a ferrovia transformaram a região em rota de passagem essencial para a ligação entre leste e oeste. A rota, que se tornaria conhecida como a Trilha do Oregon, já era frequentada por homens solitários que se aventuravam nas terras desconhecidas. Eram os comerciantes de peles, caçadores e exploradores, figuras fundamentais para a abertura do caminho. Durante o início do século XIX, o comércio de peles, especialmente de castor, cuja pele era muito valorizada na confecção de chapéus na Europa, impulsionou a exploração das regiões além do rio Missouri. Companhias de comércio enviavam caçadores e comerciantes para negociar com tribos nativas e explorar territórios distantes. Eles eram conhecidos como Homens da Montanha. Viviam em condições extremas, enfrentando invernos rigorosos e terrenos inóspitos, mas em troca adquiriam um conhecimento detalhado das rotas, dos rios e das passagens nas montanhas rochosas. Exploradores como Jedediah Smith, Jim Bridger e Kit Carson, entre vários outros, foram pioneiros em mapear passagens como o South Pass, um corredor natural nas montanhas rochosas, que mais tarde se tornaria o ponto crucial para a travessia de carroças. Além disso, os fortes de comércio como Fort Laramie e Fort Boise nasceram da presença desses comerciantes de peles e serviam de ponto de descanso, abastecimento e proteção para os imigrantes que seguiam rumo ao Oregon. Assim, quando milhares de famílias decidiram enfrentar a longa viagem em busca de terras férteis e novas oportunidades, não partiam para o desconhecido absoluto. Eles seguiam os rastros já desejados pelos comerciantes e caçadores, aproveitando as rotas mapeadas, os relatos de viagem e até mesmo as relações estabelecidas com as tribos indígenas. Em 1834, muito antes das grandes levas de pioneiros, um grupo de missionários metodistas liderados por Jason Lee partiu do Missouri rumo ao Vale de Willamette, no Oregon. O objetivo era levar o cristianismo e o modelo de vida ocidental aos povos nativos da região. Essa expedição, conhecida como Missão Metodista do Oregon, marcou uma virada importante. Pela primeira vez, famílias inteiras, não apenas caçadores e exploradores, viajavam rumo ao oeste. A chegada dos missionários foi simbólica. Diferente dos comerciantes de peles ou dos homens da montanha, que viviam isolados e em pequenas comunidades, eles buscavam fundar escolas, igrejas e assentamentos permanentes. Isso chamou a atenção de outros colonos que viam no Oregon não apenas terras férteis, mas também uma vida organizada e estável para suas famílias. Os missionários foram fundamentais para popularizar a rota. Eles enviavam cartas e relatos para o leste, descrevendo a fertilidade do solo e o clima favorável do vale. Essas descrições despertaram o interesse de centenas de famílias que sonhavam em começar de novo no oeste. Os primeiros movimentos de imigração pela rota que se tornaria a Trilha do Oregon aconteceram ainda em pequena escala, mas cada um deles abriu caminho para grandes caravanas que viriam depois. Em 1º de maio de 1839, um pequeno grupo de pioneiros partiu rumo ao oeste. A viagem ainda era experimental, mas mostrava que as famílias e colonos poderiam, de fato, atravessar o continente além dos missionários.
No outono de 1840, um grupo liderado por Robert Newell e Joseph Meek, antigos caçadores de pele, levou carroças até Fort Hall, um território de Idaho. Embora tenham sido obrigados a desmontar as carroças e seguir a cavalo dali em diante, sua jornada provou que era possível levar famílias e equipamentos pesados cada vez mais longe. Em 1841, ocorreu a primeira expedição organizada de imigrantes, conhecida como a Caravana Bartleson Bidwell. Partindo do Missouri, cerca de 70 pioneiros cruzaram as Montanhas Rochosas e chegaram ao Vale de Willamette, no Oregon. Foi a primeira caravana a completar a viagem até o destino final, estabelecendo um marco histórico. Por fim, em 16 de maio de 1842, uma caravana com cerca de 100 imigrantes deixou Independence, no Missouri, rumo ao Oregon. Essa expedição, já mais estruturada, serviu como modelo para a Grande Migração de 1843, quando centenas de famílias atravessariam juntos em massa. A chamada Grande Migração de 1843 marcou o início da colonização em larga escala pelo caminho do Oregon. Na primavera daquele ano, cerca de 1000 pioneiros, homens, mulheres e crianças, partiram do Missouri em uma imensa caravana de mais de 120 carroças, puxadas por bois e mulas. Diferente das expedições anteriores, formadas por pequenos grupos, essa migração tinha organização, regras internas e líderes escolhidos, entre eles John Gant, que ajudou a coordenar a jornada e manter a disciplina ao longo do caminho. O destino era o fértil vale do Willamette, no Oregon, incentivado pelos relatos de missioneiros e exploradores que exaltavam a abundância da região. A jornada não foi fácil. Cólera, falta de suprimentos, travessias perigosas e longa passagem pelo South Pass exigiram coragem e resistência, mas ao completar a travessia, a caravana de 1843 provou que famílias inteiras poderiam chegar ao Oregon com suas carroças, implementos agrícolas e pertences pessoais. A partir desse momento, a trilha do Oregon deixou de ser apenas o caminho de aventureiros e se consolidou como uma rota de colonização do Oeste. A Grande Migração abriu as portas para dezenas de milhares de imigrantes, que nos anos seguintes repetiram a mesma jornada em busca de um novo começo. Em 1843, o chamado Oregon Country ainda era uma terra disputada. Tanto os Estados Unidos quanto a Grã-Bretanha reivindicavam a região administrada de fato pela Companhia de Hudson, que controlava o comércio de peles. Nesse cenário de incerteza política, os colonos que se estabeleciam no vale começaram a sentir a necessidade de criar suas próprias regras de convivência. Reunidos em Champoeg, em maio de 1843, eles votaram pela criação de um governo provisório. Esse foi o nascimento das chamadas Leis Orgânicas do Oregon, que estabeleceram normas para propriedades de terras, segurança e administração da justiça. Foi a primeira forma de autogoverno organizada pelos colonos do Oeste, criada antes mesmo de a região ser oficialmente anexada pelos Estados Unidos. Esse passo foi fundamental, deu estabilidade às novas comunidades agrícolas do Vale, atraiu mais famílias e fortaleceu a posição americana na disputa territorial com a Inglaterra. Assim, em 1843, o Oregon Country deixou de ser apenas uma terra de caçadores, missionários e pioneiros para se tornar um espaço de colonização estruturada, com leis e instituições próprias. As mulheres tiveram um papel decisivo na conquista do Oeste. Na trilha do Oregon, pioneiras como Anna Maria King e Martha Gay Masterson registraram em diários a dureza da jornada. Caminhar quilômetros ao longo dos carroções, cozinhar em fogueiras abertas, enfrentar doenças, partos improvisados e o medo de acidentes e ataques. Mesmo assim, mantiveram a vida familiar em movimento e criaram redes de apoio entre si. Ao chegarem, ajudaram a fundar escolas, igrejas e fazendas, moldando a sociedade do novo território. Essas mulheres foram verdadeiras protagonistas, garantindo que a travessia para o Oregon se tornasse possível e deixando um legado de coragem e resiliência. A grande migração dos Mormons pelo oeste americano entre 1846 e 1869 tem ligação direta com a trilha do Oregon.
Perseguidos em estados como Illinois e Missouri, os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias buscavam um lugar seguro para viver sua fé. Liderados por Brigham Young, eles partiram de Illinois em 1846 e seguiram rumo ao Vale do Lago Salgado, no atual Utah. Embora criassem sua própria rota, a Trilha Mormon, grande parte do caminho coincidia com o traçado da Trilha do Oregon, até o platô de Nebraska e Wyoming. Ao longo do rio Platte, as caravanas mormons compartilhavam estradas, recursos e até alguns acampamentos com os imigrantes que iam para o Oregon ou para a Califórnia. Postos de abastecimento como Fort Laramie eram usados tanto pelos pioneiros da Trilha do Oregon quanto pelos grupos mormons. Os mormons se destacavam pela organização, dividiam-se em companhias bem estruturadas, registravam cada parada e construíam pontes e estradas, que mais tarde ajudariam outros viajantes, inclusive os que seguiam para o Oregon. Sua experiência em agricultura e irrigação transformou áreas do corredor Overland em postos de apoio. Muitos colonos que percorriam a trilha, inclusive, se beneficiaram dessas melhorias. Em janeiro de 1848, James Marshall descobriu ouro nas serras do Rio Americano, na região da Serra Nevada, dando início à lendária Corrida do Ouro da Califórnia. A notícia se espalhou rapidamente, atraindo milhares de aventureiros de todo o mundo em busca de riqueza instantânea. A Trilha do Oregon, já estabelecida como principal rota de imigração para o oeste, tornou-se também caminho fundamental para os garimpeiros. Muitos viajantes que antes planejavam se fixar no Oregon mudaram de destino e seguiram rumo ao sul, desviando-se em Fort Hall ou em outras bifurcações para alcançar a Califórnia. Novas rotas como a Trilha da Califórnia surgiram a partir do traçado original da Trilha do Oregon, aproveitando a infraestrutura de fortes e passagens de montanhas que os pioneiros já usavam. Esse movimento intensificou o tráfego na rota, aumentou o comércio nos entrepostos e acelerou a ocupação do oeste. Postos de abastecimento, vilas e cidades que haviam começado como simples paradas de carroções da Trilha do Oregon prosperaram com o fluxo de garimpeiros. Depois do grande fluxo migratório na década de 50, a Trilha do Oregon continuou a ser utilizada, mas com novos propósitos. No início da década de 1860, a trilha também serviu a comerciantes, caçadores, missionários e mensageiros do correio rápido, o Pony Express, além de ser usada por militares durante conflitos com populações nativas e nas guerras indígenas. O fim da era da Trilha do Oregon não aconteceu de um dia para o outro, mas foi inevitável com o avanço da tecnologia. A conclusão da ferrovia transcontinental em 1869 mudou completamente a forma de viajar para o oeste. A mesma jornada que antes levava 4 ou 6 meses de carroça podia ser feita em menos de uma semana de trem, a um custo menor e com muito mais conforto. Aos poucos, a longa migração em carroções perdeu o sentido. Muitas seções foram transformadas em estradas locais ou absorvidas por cidades em expansão. O que antes foi uma trilha épica de poeira e esperança, tornou-se uma via secundária de transporte regional, até ser definitivamente suplantada por estradas modernas. Apesar do declínio, o legado da Trilha do Oregon permanece profundo. Durante cerca de 30 anos, mais de 400 mil pessoas cruzaram suas planícies e montanhas, levando famílias, gado e sonhos rumo ao Pacífico. Eles fundaram cidades, abriram fazendas e garantiriam a presença americana no noroeste, definindo fronteiras e impulsionando a economia da região. Hoje o caminho é lembrado como símbolo de coragem e perseverança. Monumentos, parques históricos e museus preservam trechos da rota, permitindo que visitantes imaginem o desafio enfrentado pelos pioneiros. A Trilha do Oregon não é apenas uma estrada antiga, é o marco da expansão dos Estados Unidos, um testemunho de sacrifício, esperança e determinação que moldou a história do país. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!